Aleluia. Aleluia. Graças a Deus em mais um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o teu nome. Aleluia, Senhor Jesus, soberano Deus, eterno Pai. Aleluia. Tá. Eu, neste momento, eu quero estar falando a respeito de conversão em Jesus Cristo, né? De alguém convertido a Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui neste momento para estar trazendo uma, informação, orientação dentro da palavra de Deus, né? Eu estou trazendo aqui um assunto a respeito de para alguém convertido em Jesus Cristo, né? A respeito da palavra de Deus, que é o que eu vou falar agora, entendeu? E eu desejo a todos um ótimo dia, um abençoado dia, mais um dia na presença de Deus, em busca da presença de Deus. É este assunto que eu sempre estarei falando. E é o que eu busco em minha vida, é a presença do Senhor Jesus Cristo, né? Então tá, vamos começar aqui. É o seguinte, eu vou começar, na verdade assim, o que é a Bíblia? A Bíblia, ela serve para quê? O que é a Bíblia, na verdade? A Bíblia, ela é um manual para que nós venhamos a refletir, né? A Bíblia é um manual para que nós venhamos a refletir e com a Bíblia nós aprendemos, né? Para que nós venhamos a aprender e refletir. Aprender com os erros, né? Com as pessoas, né? Que erraram, que são relatadas na Bíblia, nós temos que ter em mente, né? Que o que nós não devemos fazer, tudo que é errado, que estiver na Bíblia, nós não devemos fazer. Aleluia. Deixa eu perguntar aqui, vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tá saindo som? Tem alguém me ouvindo neste momento? Aleluia. Valdemar, Bruno. Tem alguém me ouvindo? Estão ouvindo? Tá saindo som? Tá saindo som? Alguém me responde, por favor? Alguém me responde, por favor? Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Tá dando para me ouvir? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Paula Sabrina, tá dando para me ouvir? Aleluia. Ana Paula, Osvaldo, João, Vilas Boas, Inácio Vieira, tá ok. É o seguinte, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de adorar a Deus. Principalmente eu gosto de adorar a Deus através do louvor. Não apenas através da palavra, não apenas através da oração, não apenas através de melhorar os meus comportamentos e atitudes diante de todos, em oculto também. Mas assim, eu gosto muito mesmo de estar adorando a Deus através do louvor, né? Sempre eu entoei louvores na minha casa, tipo pedacinhos de louvores, eu sempre gostei muito disso. Sempre gostei. Nunca saiu da minha boca, nunca saiu do meu coração, nunca saiu da minha vida o louvor do Senhor Jesus. E o que eu tô trazendo aqui agora, o assunto é a respeito de para alguém novo convertido. Então, tá. Eu já falei, né, que a Bíblia, ela é um manual para nós aprendermos e refletirmos, né? Então, vamos começar aqui. É o seguinte, eu vou estar citando aqui alguns pontos que a respeito do que um novo convertido em Jesus Cristo precisa saber, porque muitas das vezes no momento do discipulado não é relatado essas situações, na verdade. Na verdade, não é relatado essas situações, que é o quê? Primeiro,
A santificação, ela, tipo assim, eu quero dizer assim, que não são relatadas da forma com que eu vou estar expondo aqui, né? Da forma com que eu vou estar falando e com a minha intenção, com o meu objetivo, né? Que é de trazer uma noção melhor, uma consciência de que rumo a tua vida está sendo mudada em relação ao aceitar Jesus, né? E se preparar no discipulado para descer as águas, né? Então tá, primeiro é que a santificação ela não é instantânea. A santificação, ela não é instantânea. Quem aceita Jesus hoje, não é instantânea a santificação. É aos poucos. Você pode continuar com seus usos e costumes, né? E já desde o início aqui eu quero dizer assim, Deus, ele tem me libertado de muitas coisas. Deus tem me libertado da religiosidade. Deus tem me libertado de muitas situações mentirosas na minha própria vida, na minha experiência que eu tenho. Deus, ele tem me libertado do engano, sabe? Deus, ele tem, na verdade, feito um limpa na minha vida, na minha história, né? Hoje eu caminho, né, apenas com Jesus Cristo do meu lado, né? Então, é assim, porque eu cresci numa circunstância de que aquela situação assim, que tem que aceitar Jesus, tem que servir a Jesus, somente o que é bom mesmo, o que vai prestar, o que vai levar para o céu, é só a igreja que prega doutrina, né? Isso não é verdade, né? Isso existe, mas não é verdade, porque assim, Deus, ele na verdade, ele olha para o nosso coração, mas Deus também, ele não quer só o coração, não, porque nós somos uma obra perfeita do Senhor. Todos nós, independentemente do que aconteceu em nossas vidas, do que está acontecendo, independentemente da situação, das condições atuais que nós estamos, nós temos que adorar a Deus de alguma forma. De alguma maneira nós temos que contribuir para o reino do Senhor. Entendeu? Então, assim, é muito sério, né? É assim, é algo que, na verdade, quem abre o coração para ouvir a palavra de Deus é alguém que verdadeiramente está olhando para o Senhor, é alguém que de alguma forma está dando liberdade, né, para que o Espírito Santo venha trabalhar no meu e no seu coração, em nosso coração dia após dia. Porque assim, olha, e assim, Deus, ele já me abriu portas de emprego, quando eu, não só agora como ele está abrindo, mas assim, e outra assim, quando alguém que caminha pela fé, não é brincadeira, não é algo fácil, né? Hoje, Deus recentemente me abriu mais uma porta de emprego, né? Eu estou aqui, mas no horário oposto do meu período de trabalho, mas assim, eu quero dizer para você que às vezes alguém aqui, talvez, quem sabe, pode estar desempregado, à procura de um emprego. E eu quero dizer que Deus, ele já me abriu porta de emprego, por não só uma vez, outras vezes. Mas assim, quando eu tive noção do propósito de Deus na minha vida, quando eu fui tendo noção do que está acontecendo com a minha vida, porque assim, a minha vida, na verdade, nunca foi de fluir, nunca fluía, sabe? Então, tipo assim, na verdade eu estou desvendando e estou buscando em Deus qual é o propósito dele, qual que é a intenção de Deus com a minha vida aqui nessa terra. Entendeu? Então, assim, ore a Deus, né? Eu peço que às vezes você tá passando por alguma situação difícil, algum momento difícil, mas ora a Deus. Independentemente, mas eu não aceitei Jesus, como que eu vou orar a Deus? Eu nunca me interessei por Jesus, como que eu vou orar a Jesus? Olha, a oração em si, ela é em pensamento, ela é em espírito, a oração. Você pode estar fazendo suas atividades normal do dia a dia, trabalhando também. Você pode estar em qualquer lugar. Você, em pensamento, se conecta com Deus, se conecta com o Senhor, que Ele, né, Ele ouve, né? Se conecta, porque assim, o fato de você querer já orar, o fato de você abrir o teu coração para quem fala da palavra de Deus, para quem está falando do amor de Deus, para quem está falando dos caminhos do Senhor, né? Então, já é uma legalidade que você está dando para que o bem faça morada. Literalmente no teu ser, na tua vida, no teu coração, no teu interior, e vai transformando por fora, porque começa de dentro, começa no nosso coração, né? A natureza do nosso coração, na verdade é assim, Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, ele é o nosso criador,
Deus é o nosso Criador, é o Criador de todos nós, Ele é o nosso Criador. Mas nós temos o livre-arbítrio. Olha só, essa é uma atitude imensa de amor com Ele para nós, porque assim, por Ele ser o nosso Criador, Ele não nos tirou o direito de escolha, porque cada um de nós escolhemos. Cada um de nós escolhemos o que nós quer da nossa vida. Cada um pode fazer da sua vida o que quiser. Porque Deus, Ele nos deu esse direito. A vida é feita de escolhas, realmente. Então, isso é algo muito importante. É uma prova de amor imensa, que é o próprio livre-arbítrio. O meu e o seu poder de escolher o que nós vamos viver e o que nós vamos colher no nosso futuro. Então, nós temos que plantar hoje. Nós temos que plantar agora o bem. Nós temos que fazer o bem, pensar de fazer o bem, que é o que nós vamos receber. De alguma forma, de alguma maneira, nós vamos receber. Isso vai retornar para as nossas vidas. Tá, e voltando ao assunto a respeito de alguém convertido a Jesus Cristo, de alguém que aceita Jesus, né, que acabou de aceitar Jesus. Tá, segundo ponto, é que assim, os problemas não vão sumir. Ah, eu aceitei Jesus hoje, eu aceitei Jesus agora, eu aceitei Jesus, eu estou pensando em Deus, aí eu quero aceitar, aí se eu aceitando hoje, amanhã eu vou receber um monte de ligação, amanhã minha conta vai ser visitada, amanhã vai acontecer algo assim que meus problemas tudo vão sumir. Não. Nisso não tem como. Não é assim que funciona, não. Na verdade, a tendência tende a dobrar. As dificuldades e os problemas, na verdade, tende a dobrar. Mas isso acontece porque, eu aceitei Jesus e tudo tá piorando. Não, tá piorando porque o inimigo das nossas almas, nosso inimigo de alma, os demônios, os seres malignos, eles não querem que ninguém venha aceitar Jesus, que ninguém pare para poder ouvir alguém falar a respeito da palavra. Eles não querem isso. Eles não querem isso, jamais. Então, eles vão começar a trabalhar fazendo de tudo. De tudo. De tudo para que eu e você venha a sair, venha a não importar para Deus. Então, quando isso está acontecendo, o importante o primordial, o que vai definir, o que vai decidir se você terá uma vida com Deus ou não, é a sua persistência. É a sua continuidade em ir para uma congregação, ir para um templo, ir para uma igreja, eu digo assim, um templo físico, né, uma igreja, para poder ouvir a palavra, né, para poder ouvir a pregação, a palavra de Deus, os louvores, né, então assim, tem que permanecer. Aí, com a sua permanência, com a sua insistência, aí sim que Deus vai desenrolar a tua vida. Diante da presença dele, Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar o que ele quer com você, em que ministério ele quer ser adorado por ti. Ele quer ser adorado através da minha vida, através da sua vida. Em que ministério? Porque sabe o que muito acontece também? É o seguinte, quando alguém aceita Jesus em uma determinada congregação, em um determinado templo, aí, vamos supor, muitas das vezes a pessoa é convidada. Ou, às vezes, a pessoa foi por livre e espontânea vontade sem convidação física de ninguém. Mas todos que vão a uma congregação, a um templo, ouvir a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo já está fazendo alguma coisa, já está trabalhando devido à legalidade. Todas as pessoas que decidem ir para uma congregação, para um templo, ouvir a palavra de Deus, ouvir o louvor, aceitar a palavra, é porque em algum momento da sua vida você deu liberdade para que o Espírito Santo de Deus trabalhasse e fizesse, que te convencesse a ir para uma igreja. Que daí lá no final da mensagem tem aquele apelo, né? Você quer aceitar Jesus? Aí ali, se você continuar dando legalidade para o Espírito Santo, ele pode te convencer a aceitar Jesus. Ele pode te convencer a aceitar Jesus. Se você continuar dando legalidade durante o culto. Mas se você não der legalidade, aí não. E da mesma forma que o bem, que o Senhor Jesus, ele entra em nosso coração e ele trabalha, o mal também trabalha. O mal também trabalha. Porque os seres malignos, o mal, estão aí. E eles são eternos também. Entendeu? Então, assim, é algo muito sério isso, muito importante. Porque assim,
tipo assim, eu quero falar assim, os ministérios que pregam a doutrina, isso tá corretíssimo. Todos os ministérios que pregam a doutrina está corretíssimo, com certeza. Até porque, na verdade, a doutrina de homens, essa doutrina que a gente vê que, né, que não pode usar brinco, não pode usar batom, não pode usar esmalte, não pode usar isso e aquilo, está corretíssimo. É porque, na verdade, isso é o homem que coloca. Essa é a doutrina dos homens que coloca para que, no entender deles, se liberar tudo, aí, tipo, começa a ficar bagunçado e começa a ter desordem total. Tipo assim, a tendência, né, no pensamento, né, a intenção, na verdade, dessas doutrinas, de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, de uso e costume, é para que tenha ordem. Para que tenha ordem e decência. Tá corretíssimo. Só que, na verdade, também, quando nós adoramos, quando uma pessoa tem um coração bom, e voltado para Deus, um coração que agrada a Deus, não sai fora de limite nenhum também. Não sai fora de limite nenhum. Você pode usar o teu brinco, você pode usar o teu batom, a tua maquiagem, o teu esmalte, as tuas coisas, a tua calça, mas com ordem e decência, sem querer se aparecer e sem querer mostrar nada. Tipo, você é o que você é. Você é o que você é, você pode usar o que você tem para usar, mas na verdade aquilo dali você não pode deixar entrar dentro do teu coração. O grande segredo é que você não pode deixar penetrar no teu coração. Você não pode amar nada que o mundo oferece. Nada. Nós vivemos no mundo, nós estamos aqui nessa sociedade, nós vivemos no mundo. Nós estamos aqui. Na verdade, tudo é vaidade. Até um creme que você passa, que você compra para passar no cabelo, um creme, isso é vaidade. A pasta de dente que você usa para escovar os seus dentes, isso é vaidade. O perfume que você usa é uma vaidade. Tudo é vaidade. Então, assim, eu na verdade, porque assim, eu cresci numa questão numa questão tão assim, rigoroso, né? Num ministério tão rigoroso que não pode nada, não pode isso, não pode aquilo. Mas aí, com o passar do tempo, né? Deus foi me libertando, né? Deus foi me libertando. Porque assim, alguém que tem um coração que agrada a Deus, tá. Mas assim, alguém que tem um coração que agrada a Deus, por que que o resto todo não o agradaria? Se a pessoa tem um coração bom, voltado para Deus e quer estar agradando a Deus. Por que que todo o resto dessa pessoa, todos os usos e costumes dela não agrada a Deus? Por quê? Aí, por quê? Então, é assim, e se alguma coisa em alguém que tem o coração voltado para Deus, que tem um coração bom, que tem um coração aberto para Deus, que tem um coração que Deus gosta, se tem alguma coisa que Deus não se agrada, ele tira, ele liberta. Então, está certo também. Porque assim, quando uma pessoa ela é boa, ela faz as coisas sem malícia. Quando uma pessoa ela faz as coisas, ela é o que é, ela faz as coisas sem malícia, sem querer se aparecer e voltada para Deus, ela não sai fora de limite nenhum. Ela não está sendo indecente e ela não está se amostrando, ela não está querendo ser ovacionado ou algo parecido. Não. É diferente. Porque a diferença está na natureza do coração de cada um. A diferença está do que cada um sente, do que cada um dá liberdade, legalidade no coração, de entrar no coração. Porque o coração de todos nós nasce puro. Nasce puro. Nós nascemos puro, sem nada, sem sentimento de nada, sem querer desejar nada. Então, assim, o que acontece é que com o passar dos anos, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando velho, cada um vai adquirindo a sua idade, dá legalidade para as coisas do mundo entrar. Não pode amar nada que esse mundo oferece. Podemos usar. Nem tudo também, nós não podemos usar tudo. Não podemos praticar de forma nenhuma tudo, não. Não podemos. Não podemos usar tudo e não podemos praticar tudo. Mas, com ordem e decência, tudo com moderação, nós podemos sim. Né? E é o que eu falei, alguma coisa que Deus não estivesse agradando, ele vai tirar. Pode ter certeza que ele vai tirar. E é o seguinte, a respeito assim, quando alguém aceita Jesus, vamos supor, você foi convidado, aceitou Jesus numa congregação, numa igreja, num templo que você foi. Aí você aceitou Jesus e tá com aquela sensação de novo, né? Nossa, olha, eu aceitei Jesus, né? Como que minha vida vai ser agora? Meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Aí aquela pessoa que te convidou,
Aquela pessoa que te convidou, geralmente isso acontece muitíssimo. Isso, na verdade, é o que mais acontece. Aquela pessoa que te convidou, aí, tipo assim, por ela ter te convidado e você já tá ali, você aceitou ali Jesus, você acha que tem que servir a Deus naquele ministério. E não. O ministério que você vai servir a Deus é o ministério que o Senhor coloca dentro do teu coração. É o que o Espírito Santo de Deus coloca dentro de você. Dentro de você. O que você é? Quais são as suas características, a sua natureza? O que você gosta? Deus, ele sabe de todos nós. Melhor do que nós mesmos. Entendeu? Então, assim, o ministério que você tem que servir a Jesus não é aquele que porque dá a entender que só aquele ministério que prega a doutrina, que preza pela doutrina, é que é o certo, que vai para o céu. E na verdade não tem nada a ver. Eu mesmo, na verdade, eu não sabia disso, né? Eu não sabia disso. Então, eu não sabia disso. Então, é isso que acontece. Porque daí, com o passar do... Porque, tipo assim, tá, isso é o que acontece, né? Vamos supor, aí você fica servindo a Deus no ministério que você, na verdade, não sente. Você não sente confortável. Você não sente, sabe, confortável de estar ali adorando a Deus, sabe, com aquela rigorosidade, sabe? Ai, não pode isso, não pode aquilo outro. Meu Deus, então não pode nada. Então não pode nada. Entendeu? Então, não, é assim. Então, aí, vamos supor, então você não se encaixa ali. Então você tem que ora a Deus, né? Continua orando a Deus para Deus te direcionar no lugar certo. Não, no ministério certo. Entendeu? No ministério certo. Então, assim, porque tipo assim, tem pessoas, né? E como tem pessoas também que aceitam Jesus num ministério que é bem rigoroso, que prega a doutrina, que preza pela doutrina, que não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tudo bem, tá corretíssimo. Só que não são para todo mundo. Nós temos que deixar para quem é. Nós temos que deixar para quem é. Os ministérios que prega a doutrina, que preza pela doutrina, nós temos que deixar para quem Deus já definiu no coração aonde ele quer ser adorado, aonde ele quer ser servido através da minha e da sua vida, mas no ministério que tem no nosso coração. Não adianta nós querermos nos encaixar em ambientes, em ministérios que não é o que Deus tem para nós. Não adianta. Não adianta. É ficar adorando a Deus de uma forma desconfortável, uma forma que não tá bom, que não tá legal. Deus não aceita a adoração também desta maneira. Uma pessoa que não está bem, não está bem do jeito que tá, às vezes, né? Deus ele quer ser adorado 100%, com satisfação, com prazer, com alegria. É isso que Deus quer. Entendeu? Então, como procurar lugar? Como procurar lugar? É assim, porque assim, para procurar um ministério, para você servir a Deus em um determinado ministério, é o que você sente. O que você é? Quais são as suas características? O que você gosta de usar? O que você gosta de fazer? Como você é? Você gosta do quê? O que você gosta? Você gosta disso? Você gosta daquilo outro? Tá. Deus, ele já sabe do que nós gostamos. Deus já sabe das nossas vidas. Deus já sabe. O Espírito Santo já sabe. Mas, na verdade, o que importa na verdade, não é o que nós gostamos, o que nós fazemos. O que importa é que nós estamos dispostos a adorar a Deus, a servir a Deus. Isso é o primordial. Independentemente de qualquer coisa, independentemente de como que é a tua natureza, independentemente do que você fez, o que Deus deixou de fazer, independentemente de qualquer coisa que existe. O que importa, é o que Deus quer, é o teu livre acesso. É o livre acesso que você, a legalidade que você dê para Ele, para que Ele entre no teu coração, para que você aceite a palavra dEle. E o lugar certo, o ministério certo para você servir a Deus é o que o Espírito Santo colocou no seu coração. Um exemplo. Eu vou servir a Deus, eu vou aceitar Jesus, aí eu vou servir a Deus em qual ministério, em qual igreja, em qual ministério, em qual templo? Naquele dali, mas naquele dali você tem que saber. Você tem que saber qual que é a organização, qual que é o sistema ali daquele ministério, daquela congregação, daquele templo. Você tem que saber qual que é o sistema. Aí você vai ver se é o que você sente. É o que você sente?
de servir a Deus naquele ministério ou não? E sempre procure, a gente sempre tem que procurar um ministério verdadeiro. Um ministério onde Jesus Cristo é que está por trás. Um ministério que foi Jesus Cristo que levantou. Um ministério onde Deus é que é o cabeça, onde Jesus é que é o cabeça. E não, vamos supor, qualquer porta também que está aberta por aí, você vai e entra e fica, sendo que na verdade quem está comandando aquilo ali, quem está liderando aquilo ali, não é Jesus. É o engano. Que isso também tem de monte. É o engano. Entendeu? É o engano. Então, não é dessa forma. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Porque assim, quando a gente... Porque assim, o que acontece? Aí tá, vamos supor que você aceita Jesus, você serve a Deus você fica servindo a Deus num ministério que não é o que você deseja. Não é o que você não sente a vontade ali. Você não está bem ali. Não é o que você quer. Aí você permanece. Você permanece adorando a Deus num lugar que você quer. Por quê? Porque alguém te convidou. Ah, porque alguém te convidou e alguém te convenceu. Ninguém tem que convencer ninguém de nada. Quem convence é Jesus Cristo. Quem convence é o Espírito Santo. Ninguém, na verdade, tem poder de convencer ninguém. Pode até convencer, mas não é pelo poder verdadeiro do que verdadeiramente interessa. Porque é o Espírito Santo que convence o homem e a mulher do pecado, assim, da vida errada. Do pecado, né? Do que deixou entrar dentro do coração. Porque tudo que tem no mundo, que o mundo oferece, se você deixar entrar dentro do seu coração, você está pecando. Até os nossos pensamentos são pecados. O grande segredo é que você não pode amar. Você não pode amar nada que tem desse mundo. Nada, nem o uso e costume, nem roupa, nem nada nesse mundo. Nada, nada, porque tudo vai perecer. Assim como nós. Nós não somos nada também. Quem tem que ser em nossa vida é só o Senhor e mais nada. Entendeu? O grande segredo é que não pode amar. Você não pode amar. Dar importância para dinheiro, para bens, para isso, para aquilo. Não pode amar. Tem que ter o coração íntegro. Tem que ter o coração liberto, desprendido diante de Deus. Não pode pôr amor nessas coisas. Aí você continua servindo a Deus num lugar que você não sente bem. Que não tem a ver com você. Você se sente como se você não tivesse certo, não tivesse se encaixado ali. É porque não é para você ficar ali. É porque não é para você ficar ali. O que significa quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Maior, é porque assim, o que mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais Deus ele derrama a unção dele sobre a vida de alguém, mais é cobrado. Mais é cobrado. Quanto mais o Senhor dá, quanto mais o Senhor derrama unção, derrama autoridade sobre o mundo espiritual, mais é cobrado. Deus, ele cobra. Ele cobra. Deus, ele cobra. E uma coisa que eu quero dizer aqui. Nunca prometa nada para Jesus Cristo que nós não podemos cumprir. Porque o Senhor, ele cobra. Porque Jesus cobra. Porque isso eu tenho experiência própria disso. Nunca faça um voto, que é o quê? Fazer uma promessa para Deus. Ah, não. Se eu vou orar aqui e vou fazer uma promessa para Deus, não. Se acontecer tal coisa na minha vida, Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor. E na verdade o que você prometeu, você, às vezes, pelo impulso, pela emoção do momento, você não se deu conta que você não tem condições. Você não tem como cumprir aquilo ali que você fez o voto. Então, nunca faça isso. Jamais faça isso. Jamais faça isso. Porque comigo aconteceu já isso. Comigo já aconteceu isso. E o Senhor, ele acabou permitindo acontecesse algumas coisas comigo. Ele deu autorização pro mundo espiritual maligno, pros demônios, pros espíritos maus, reagir de alguma forma na minha vida. Em alguns momentos, foram por pouco tempo. Foi por muito pouco tempo, foi por 1 semana ou 2 semanas. Foi por 1 ou 2 semanas que eu fiz um voto com Deus e eu não cumpri, eu não estava cumprindo, e Deus começou a cobrar. E como ele cobra autorizando os seres malignos, os demônios, a atingir a tua vida. A começar a mexer com você.
Ele autoriza. Então nós nunca podemos prometer nada para o Senhor e não cumprir, porque Ele vai cobrar. E tem que pagar. Ou ele fica cobrando. Ele cobra. Entendeu? Então, porque assim, aí então, voltando ao assunto lá. Aí você tá servindo a Deus num lugar que não se sente bem. Se você permanecer ali no lugar que você não se sente bem, o que acontece? Você vai ficar tão preocupado. Isso poderá acontecer, né? Não em todos os casos, mas poderá acontecer de você ficar tão preocupado em seguir à risca as doutrinas dos ministérios que pregam, que prezam, que guardam a doutrina. Você vai começar, com o passar do tempo, vai ficar, tipo assim, fica tão preocupado, porque eu não posso isso, porque eu não posso aquilo, porque eu não fazendo isso, não fazendo aquilo, eu sou santo. Eu sou santo. Aí, fica tão preocupado em manter a aparência de que não pode isso, não pode aquilo, de seguir aparentemente a risca, e na verdade acaba não vigiando, acaba não cuidando de outras circunstâncias, acaba não cuidando de outras situações que também é pecado, que também não vai poder. Ou seja, aí no futuro disso é se tornando mais uma pessoa religiosa. O que é uma religiosidade? O religioso é aquele que não vive a palavra de Deus, que na verdade não guarda os mandamentos de Deus, fica escondendo as coisas. O que é um religioso? É alguém que não vive a palavra, não guarda os mandamentos, né? Os mandamentos. Os mandamentos, não isso, não aquilo, não matarás, não dirás falso testemunho, não isso, não aquilo, os 10 mandamentos. Alguém religioso é que não guarda os 10 mandamentos, ou seja, e quando nós não guardamos os mandamentos de Deus, os mandamentos, nós não temos amor a Deus. Na verdade, nós não temos nem amor a Deus e muito menos amor à nossa vida. Porque uma pessoa que ela não guarda o mandamento, ela está ali praticando tudo que o mandamento fala que não é para praticar. Ou seja, então a pessoa está tendo amor próprio? Não, ela não ama a Deus e nem a si mesma. E como que eu vou amar alguém se eu não amo nem eu? Entendeu? Então é algo muito sério mesmo. Aí, assim, é isso que acontece, entendeu? E outro ponto que eu quero dizer aqui é que, assim, toda a congregação, todo o templo que nós formos, né, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os louvores do Senhor, não é perfeito. Eu aceitei Jesus, eu não vou ter problema, e eu vou congregar ali, eu vou participar daquela igreja, daquele templo ali, é tudo perfeito e maravilha, e tudo tá bom, e tudo é perfeito. Não existe congregação, templo perfeito. Tem problema. Acontece algumas controvérsias, né? Pode acontecer algumas controvérsias e problemas. Mas o que acontece? O que acontece é o seguinte, o que acontece é assim, isso é normal, em todo lugar vai ter, isso é normal. O que não pode acontecer é por isso assim, eu digo assim, quem aceita Jesus não pode tampar o olho não, pelo contrário, você tem que perguntar as coisas, você tem que saber, tem que ficar perguntando as coisas e ligado. Uma pessoa que aceita Jesus, que quer se converter ao Senhor Jesus, que é uma pessoa convertida ao Senhor Jesus? É que verdadeiramente, é com atitude, em oculto. Não é fazer para se aparecer para todo mundo, não. Fazer se amostrando, não. Não. Alguém que verdadeiramente é convertida ao Senhor Jesus, ela é o seguinte, alguém que verdadeiramente ela é convertida a Deus, ela não faz as coisas para se aparecer. E outra, quando você está numa congregação, numa igreja, que você está num templo, servindo a Deus, você tem que perguntar as coisas. Você tem que procurar saber. E você tem que observar. O que é que, na verdade, você vai observando. Com o passar dos meses, com o passar do dia, você vai observando. O que na verdade está por trás daquilo ali? Você vai observando a movimentação, como que é o regime ali do lugar, como que é a situação. Você vai observando se verdadeiramente aquele ministério é levantado por Jesus Cristo ou não. Se é Deus que está por trás daquele ministério ou é engano. Tem que ter muito cuidado com isso. Porque é a nossa vida. É a nossa vida. É onde a gente está dedicando.
Então não pode ser jogado fora, não pode ser, você não pode desperdiçar a sua dedicação, você não pode desperdiçar a sua dedicação a Deus num lugar que na verdade não é Deus que está ali atrás. Então, toda a congregação e todo o templo não é perfeito. Tem o quê? Problemas, tem controvérsia, tem divergência, às vezes pode acontecer alguma coisa, né? Mas eu falo assim, tipo, fofoca, né? Muita falação, tem muita conversa, muita fofoca, muito disse-me disse, muito picuinha, muito isso, muito aquilo. Quando você for numa congregação, num templo, servir a Deus, quando você decidir, não, eu vou servir a Deus nesse ministério aqui, nesse templo aqui, Observa se verdadeiramente é o Senhor Jesus que levantou aquele ministério, observa como que ele foi fundado, observa a história, o histórico, observa se é Deus que está por trás disso, ou se é engano. E se for engano, sai fora. Se você vê que o que lidera em determinada congregação, determinado templo é o engano, então sai fora. Sai fora, afasta e ora a Deus para Deus te direcionar a outro lugar. A outra igreja para você servir, a outra igreja que você vai, a outro templo, a outra congregação que você vai se sentir bem. Entendeu? Você vai se sentir bem. E outra, quando a pessoa acaba de aceitar Jesus, uma pessoa que se converte a Jesus Cristo, na verdade aquela sensação de novo, tipo, acabei de aceitar Jesus e agora, né? Como que vai ser minha vida, né? Como que vai ser minha vida? Na verdade, aquele primeiro amor, aquele ânimo de estar orando, não, é porque eu aceitei Jesus, agora as coisas vão melhorar, vão mudar. Tá, mas é com calma. Porque a mudança, a melhoria é um processo. É com calma. A mudança e a melhoria é com calma. Entendeu? É com calma. Porque assim, é igual eu falei no início, a santificação, a libertação, quando alguém acaba de aceitar Jesus, a libertação, ela é aos poucos. É aos pouquinhos. Nada é obrigado, ninguém é obrigado a nada. Você entendeu? Não é nem por força, nem por violência. Não é nem por força, nem por violência. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Entendeu? Ninguém é obrigado a nada. Então, graças a Deus, aleluia. Então, assim, porque assim, o primeiro amor, aquela sensação, quando a pessoa acaba de aceitar Jesus, né? Quando a gente acaba de aceitar Jesus, fica aquela oração, né? Fica naquele ânimo assim, de orar, de cantar, aquela sensação de alegria, né? Nossa, aceitei Jesus, né? Aquela sensação, quando alguém aceita Jesus verdadeiramente, sabe? Não convencido por alguém. O que importa é de eu e você, dia após dia, todo santo dia nós temos que aceitar Jesus. É todo dia. E a nossa oração tem que ser 24 horas por dia. Por quê? Porque não precisa você estar de joelhos. Não precisa você esperar ir para uma igreja, ir para um templo, para uma congregação, ficar de joelhos lá, esperar horário para orar, não. A gente tem que orar, 24 horas por dia. Nós temos que orar 24 horas por dia em pensamento. A súplica é audível. É quando você está falando com Deus, conversando com Deus, porque a oração é um diálogo. A oração é a conversa, ele é uma pessoa. O Senhor Jesus é uma pessoa. A oração, ela é um diálogo. E a súplica é audível, você fala em voz alta. E a oração é em espírito, em pensamento. O clamor, ele é em grupo. O clamor é quando reúne muitas pessoas, mais de 2 pessoas, esse é um clamor. Quando se reúne ali, tá todo mundo reunido ali, orando, pedindo a Deus, isso aí é o clamor. A oração é em espírito e a súplica é audível. Entendeu? Então, aí fica a gente tá naquela sensação, né, de primeiro amor, que não, eu quero aprender a cantar hino, eu quero aprender a cantar louvor, eu quero orar, eu quero orar a Deus, eu quero ver Deus agindo na minha vida, não porque minha vida vai melhorar. Tá, então já começa o processo aí. Já começa o processo. E agora, o que eu tenho que fazer? Acabei de aceitar Jesus, e agora o que eu tenho que fazer? Orar. Continua orando. Porque é através da minha e da sua oração que vai ter todo um desenrolar da nossa vida com o que Deus quer conosco aqui nessa terra. O que Deus quer conosco? Qual que é a minha função aqui nessa terra? Eu nasci para fazer o quê? Em Deus. Em Deus, através do Senhor Jesus, orando, pedindo, sempre se voltando, lendo a Bíblia, meditando, lê a Bíblia. Você pode ler 1, 2, 3, 4 capítulos por dia da Bíblia,
meio capítulo. Agora, a meditação na palavra do Senhor, o que é a meditação? A meditação é você ler, vamos supor, em torno de 1 a 5 versículos. Ou poucos, são poucos versículos. Vamos supor, faz quando você está aqui lendo a Bíblia aqui e tal, você começou a ler a Bíblia. Você começou a ler a Bíblia, aí você está lendo um versículo que te chamou a atenção. Um versículo na Bíblia que você está lendo que você entendeu o que está querendo dizer. Você entendeu o que está querendo dizer aquilo ali. O que aquilo ali está por trás? Ah, não, eu entendi esse versículo, do que eu li aqui, eu entendi que está falando isso, isso e isso. Isso já é a meditação. A meditação. É simples, não tem segredo. Porque através desse seu entendimento aí, é o Espírito Santo que está te colocando o entendimento do que você está lendo. E com isso, ele vai te dar as palavras certas, ele vai te colocar as palavras para você falar, e ele vai te dar todo um assunto, toda uma situação por trás do versículo que ele te chamou a atenção, que foi te chamada a atenção. Isso é meditação. Começa aí. Entendeu? Essa é a meditação. Então, vamos continuar aqui. E outra, é assim, quando a gente acaba de aceitar Jesus, é assim. Aí, vamos supor, a gente acabou de aceitar Jesus. Tá, mas aí o que eu vou fazer dentro de uma congregação? O que eu vou fazer dentro de um templo? Eu acabei de aceitar Jesus, tá aí, mas e a minha frequência, o meu dia a dia? O que eu faço? Sempre permaneça frequentando, sempre, e continue orando. Orando e intercedendo pelas demais pessoas, né? Tem que intercedendo pelas demais pessoas que você conhece, ou algum parente, algum conhecido, alguém que está precisando de oração. Quando a gente acabar de aceitar Jesus, já vai começando a oração, sempre intercedendo também. Por quê? Porque às vezes porque tipo assim, tudo começa do nosso coração. Tudo relacionado a Deus. Tudo relacionado a Deus, na verdade, começa no nosso coração, começa no interior, começa na natureza do nosso coração. Começa tudo do bem e do mal. Tudo do bem e do mal começa dentro do coração. Entendeu? Tudo. Aí, tipo assim, você continua orando, você continua frequentando a congregação, o templo, né, a igreja, você continua do seu jeito, sem mudar nada. Tudo bem que instantaneamente, às vezes, algumas coisinhas já pode mudar, né, porque às vezes acontece, tem pessoas que acabam de aceitar Jesus e o Espírito Santo já toca no coração, eu não quero... O Espírito Santo, ele fala conosco. Ele fala conosco. Tipo, o que você decide? Vamos supor, acabei de aceitar Jesus, aí eu tô indo pra minha casa, eu tô dentro da minha casa e tal. Aí o Espírito Santo já toca, eu não quero que... O Espírito Santo decide, eu não quero que você pegue mais isso, eu não quero que você tome isso, eu não quero que você já use isso. Então, aquilo dali, o Espírito Santo já começou a definir no teu coração o teu ministério. É assim que acontece, é simples. A gente não pode se deixar levar pela decisão alheia, pela decisão dos outros. Porque eu fui convidada numa determinada igreja, então eu aceitei Jesus, eu sou obrigada a servir Deus lá? Não. É o seu dia a dia, é o que você é o que Deus colocou no seu coração que vai definir onde você vai ficar. E não é ninguém que tem que decidir nada por nós. Entendeu? Não é ninguém que tem que decidir nada por nós. Entendeu? Então, aí é o seguinte. E tem aqui que eu quero passar. Na verdade, eu tenho bastante assunto. Na verdade, eu tenho muita coisa. Eu tenho muita coisa mesmo para estar passando aqui. Muita coisa mesmo. Tá, então vamos dar continuidade aqui. Porque assim, deixa eu pegar aqui. Porque assim, e outra, alguém que acaba de aceitar Jesus é assim, tem que saber de algumas coisas, com certeza, tem que saber, né, a respeito de reservar um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra, né, que vem em sequência da meditação, entendeu? Tem que, e aqui deixa eu te falar a respeito do dízimo. A respeito do dízimo. O que
que é dízimo, na verdade? O que é dízimo? O que é dízimo? Dízimo, ele é, na verdade, dinheiro. Dízimo, dinheiro, né? Eu vou falar de uma forma, assim, bem simples e direta, de uma forma bem direta e aberta para você. Dízimo é dinheiro. Nós não pagamos, nós não pagamos dízimo e nós não pagamos dízimo. Dízimo a gente não paga, a gente devolve. A gente está devolvendo, para o Senhor. Porque assim, o dízimo, ele é pago assim 10%. É 10% do salário que a gente recebe. O salário que eu e você recebemos. Isso é que é dízimo. E não é da porcentagem bruta, não é do valor bruto, não. Porque o dízimo é devolvido do que vem para a tua vida, do que vem para a manutenção da tua vida. Do que vem para a manutenção da tua vida. É 10% que é devolvido. 10%. Não é do bruto, é do líquido. Entendeu? E o dízimo é assim, porque assim, Deus ele não precisa de dinheiro. Deus ele não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro somos nós. Quem precisa de dinheiro são os templos, as congregações físicas, as construções. Aqui nessa terra, nós precisamos de dinheiro. Deus ele não precisa de dinheiro, mas ele é primordial que nós devolvemos o dízimo para ele. Sabe por quê? Essa questão, essa atitude de nós devolvermos o dízimo para o Senhor é uma energia. É uma energia. Verdadeiramente é uma energia. E existe. É uma energia. Você está devolvendo aquilo dali, aquela energia, aquele fluir, constantemente você fazendo isso, toda vez, todo o dinheiro que veio para manutenção da tua vida, todo o dinheiro que entrar na tua mão, líquido, caiu na tua mão, devolve os 10%. De todo qualquer valor. Aquela energia desse fato, desse ato de devolver, volta para tua vida. Volta para minha vida e volta para tua vida. Volta para as nossas vidas. Então, é isso que é o dízimo, né? Que nós temos que devolver. Né? Tem aqui até em Malaquias. Deixa eu só pegar aqui, Malaquias. Deixa eu só pegar aqui no livro de Malaquias. Livro de Malaquias. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Livro de Malaquias, 3:10. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, assim nos diz a palavra do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Ou seja, com isso nós estamos repreendendo o quê? Repreendendo o devorador. Repreendendo a miséria. A miséria. Porque aparentemente, você, vamos supor, você doando algo para alguém, doando algum alimento, doando alguma roupa, não sei, qualquer coisa, doando dinheiro, porque nós podemos doar dinheiro, não precisa doar só roupa. Vamos supor, porque durante a nossa vida toda, aí a gente vai doar, doar nosso sapato, a gente vai doar nossa roupa, a gente vai doar as coisas que na verdade nós precisa também, nós precisamos muito, diariamente, constantemente. Na verdade, nós não precisamos doar só roupa, calçado ou até alimento. Não, podemos doar dinheiro. Sim, nós podemos doar dinheiro. Vai no centro da cidade e entrega dinheiro. Porque, na verdade, até o alimento fica meio complicado para quem você vai doar, porque tem que ser uma pessoa que tenha condições de preparar esse alimento. Vamos supor, você vai para o centro da cidade, você compra algum alimento. Vai lá, compra algum alimento para doar para alguém. Às vezes você está em jejum, né? Fez o jejum e está no processo de jejum para Deus responder alguma campanha, alguma coisa que você está precisando. Aí você, todo santo dia, né? Que quando entrega o jejum, todo dia você tem que estar doando para poder praticar a generosidade. Que depois, a respeito do jejum, eu vou estar falando também, que tem muita coisa para me falar. Mas assim, vamos aos poucos. É assim, você vai no centro da cidade e doa um alimento. Vamos supor, você vai doar o alimento para uma pessoa que está lá no centro da cidade, às vezes deitada, sentada. A pessoa não tem um fogão ali. A pessoa não tem um fogão, a pessoa não tem um gás para poder preparar o alimento. A pessoa não tem. Então, como que você vai doar um alimento cru
Como que você vai doar um alimento cru desse jeito? Não pode também. Deus, não, na verdade, não vai se agradar e não vai trazer serventia de nada pra pessoa na hora. Porque como que você vai doar, tipo, um pedaço de carne? Como você vai doar um arroz, um feijão cru? E se você for doar algum alimento cozido, que não seja algo assim já em andamento, algo já com tempo de ação, algo que já tem um determinado tempo de ação e de conhecimento de pessoas que te frequentam, de pessoas que vão até você para receber esse alimento cozido, pronto. Se não tiver um histórico de conduta a respeito disso, você vai no centro da cidade doar um alimento pronto. Vamos supor, eu tô com vontade de doar um alimento para alguém pronto, que eu fiz aqui, tal, sobrou, tal, eu vou doar. Aí você vai doar, a pessoa não vai aceitar. Não vai aceitar porque vai achar que tá com veneno. Vai achar que tá com veneno. Então não vai aceitar também. Entendeu? Então a melhor coisa é você doar alguma roupa, ou bem maiores, tipo doar um carro, doar uma casa, coisas, tudo, a gente pode doar pro próximo, tudo, uma casa, um carro, doar qualquer coisa, tipo roupa, calçado, na verdade, o bom, na verdade, é assim, na verdade, o bom é doar dinheiro, na verdade. Não, na minha opinião, assim, porque, tipo assim, é igual eu falei, né, antes, porque assim, a gente, durante a nossa vida inteira, todo dia a gente tá buscando a Deus, a gente vira e mexe, a gente tá jejuando, tá buscando tal, isso, tá? A gente, né, está submetido. A gente está submetido ao processo de jejum. Na verdade, ninguém precisa saber. Quem tem que saber é só nós e o Espírito Santo. Só a pessoa e o Espírito Santo. Aí a gente vai doar nossas roupas, aí a gente vai doar nosso calçado, aí vai doar isso, vai doar aquilo, aí daqui a pouco a gente, tipo assim, a gente vai doando, mas não precisa. Tipo, não precisa, você entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é uma das melhores opções que eu falo. Não que não possa, pode, mas eu falo assim, uma das melhores opções é doar dinheiro. Vai, doa uma quantia de dinheiro em alguma plataforma, doa algum dinheiro, né, de alguma plataforma, você entendeu? Então é isso que acontece. Eu penso que uma das melhores opções de estar fazendo doação é doar dinheiro. Então é o seguinte. E a respeito aqui de batismo nas águas. O que acontece? O que é o batismo nas águas? Para que é aquele? O que é aquele batismo? Aquele batismo nas águas nada mais nada é que você está confessando. Você está confessando publicamente, você está confessando o senhorio do Senhor Jesus. Você está confessando, você está se submetendo a Ele. Entendeu? É isso o significado do batismo. Batismo nas águas é isso. E aqui em Mateus, vamos pegar aqui em Mateus. Quem está com Bíblia aí e quiser me acompanhar, pode me acompanhar, por favor. Vamos lá, em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, 18, do 18 ao 20. Que assim nos diz a palavra. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Toda vez que ultimamente, assim, sabe, cada vez mais que eu abro a Bíblia para ler, que eu leio a palavra, eu sinto algo muito bom, sabe? Eu sinto me traz uma sensação muito boa, né, na minha vida. Toda vez que eu abro a Bíblia para ler, né, eu não sei se acontece com alguém aqui, mas toda vez que eu abro a Bíblia para ler, que eu leio a palavra de Deus, eu sinto algo diferente. Então, graças a Deus por isso, aleluia. E também em Marcos, vamos ler aqui em Marcos. E também bem lembrado, já que eu já tô pegando aqui o do Novo Testamento, né? É assim, uma pessoa que acaba de aceitar Jesus, as primeiras leituras da Bíblia dela tem que ser no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 livros, assim, que, na verdade, é o princípio, né? Tipo assim, são leituras principiantes que uma pessoa que acaba de se converter a Jesus Cristo, ela precisa estar se dedicando, ela precisa tirar um tempo. Precisa tirar um tempo para se ajoelhar também, né?
Porque não é porque Deus vai ouvir a minha oração em pensamento, em espírito, não é porque a oração, na verdade, ela é em pensamento e espírito que eu tenho que ficar, eu não posso me ajoelhar. Não, temos que se ajoelhar também. Temos que se ajoelhar, temos que se submeter a Deus também, né? Então eu vou pegar aqui em Marcos 16:16. Marcos 16:16. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui que não estava aberto pronto não. Eu tô abrindo agora. Marcos 16:16, que assim nos diz a palavra do Senhor Jesus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha só, quem crê e for batizado será salvo. Olha só, agora eu chamo aqui a todos que estão aqui comigo, né? Todas as pessoas que estão me vendo e me ouvindo neste exato momento. Olha só, em Lucas, como é que é? Deixa eu ver aqui. Não, Marcos capítulo 16, versículo 16, assim nos diz. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, uma coisa, na verdade, depende da outra. Porque para você ser salvo, você tem que ser batizado nas águas e você tem que crer. Não adianta você ser batizado nas águas e largar a fé e parar de ter fé. E você deixar sua fé morrer e não acreditar em mais nada. Não adianta. Você não vai atingir a salvação. Você não vai atingir a salvação de jeito nenhum. Se você, vamos supor, você aceita Jesus, aí tá, você passa pelo discipulado, que o discipulado é o quê? O discipulado é uma pessoa que vai te explicar, que vai te conversar, que vai te falar algumas coisas a respeito do reino de Deus, a respeito do caminho do Senhor, a respeito dos princípios, dos mandamentos, a respeito das leis de Deus. É uma pessoa que tem que ter experiência de vida. Uma pessoa, para dar um discipulado, ela tem que ter experiência de vida. E de preferência, homens têm que discipular homens. E mulheres têm que discipular mulheres. E um casal tem que discipular outro casal. Não é? Entendeu? É assim. Sabe por quê? Porque um discipulado, ele é troca de experiência. Partido da pessoa que está na frente, que é a pessoa levantada, que é a pessoa escolhida, para estar à frente dando esse discipulado. Porque assim, o discipulado, porque tipo assim, para ser algo muito mais absorvido, para ser algo muito mais assimilado, quem vai descer as águas, para ser tipo assim, para ser algo mais proveitoso, mais assimilado, mais absorvido a respeito de Deus, é melhor que seja homem discipulando homem, mulher discipulando mulher, sabe por quê? E casal, porque assim, tem questão de aproximação. Quanto mais aproximação nesse período, quanto mais aproximação de experiências, da pessoa que está na frente desse discipulado, a pessoa que estará discipulando, o homem, a mulher ou o casal que estará discipulando, orientando, conversando, explicando as coisas de Deus, é uma troca. A pessoa, ela vai ter as experiências dela e ela vai expor as experiências dela. A pessoa, ela vai expor as experiências dela de que Deus fez na vida dela. De onde foi que Deus tirou ela? De onde foi que Deus libertou ela? Do que Deus libertou? O que Deus fez na vida dela? O que Deus já entrou com providência? Deus já providenciou o quê? O que Deus já mudou? Lembrando sempre que a mudança é de dentro para fora. É nosso interior para fora. Na verdade, tudo que Deus quer é que nós sejamos livres. Livres de alma, livres de espírito. Primeiramente. Porque tudo começa no nosso coração, no nosso interior. Nós nos libertando, nós permitindo Deus. Nós não podemos limitar o poder de Deus, o agir dele. Nós permitindo Deus nos libertar de crenças limitantes. Ah, que não pode isso, não pode aquilo. Não, é porque se eu tô com R$1 no bolso, e se eu dar, ali naquele momento, eu tô com R$1 aqui, e se eu dar R$1 para alguém, eu vou ficar sem nada e eu vou ficar no lugar dele. Isso não existe, são crenças limitantes. São crenças limitantes. Deus precisa nos libertar, e libertar eu e você interiormente.
interiormente, para depois o nosso externo ser mudado também. Aí, o que define uma pessoa diante de Deus é o próprio trabalhar dele, é o próprio trabalhar de Deus. Se a pessoa vai ficar do jeito que está ou não. E o que Deus vai tirar ou não. O que Deus vai mudar ou não. Depende do Senhor, para cada um de nós, entendeu? Então, assim, não adianta você crer em Deus. Também não adianta você crer em Deus, ter fé em Deus mesmo, acreditar, você ter noção do que é Deus, você ter noção que realmente a espiritualidade existe, tanto do bem como do mal, porque realmente eles existem, sim. Na verdade verdadeira, só um pouquinho. Na verdade verdadeira, o mundo espiritual, tanto do bem quanto do mal, na verdade assim, tudo começa no mundo espiritual. Aí depois é manifesto aqui na terra, em nossas vidas. Tudo existe no mundo espiritual. E, na verdade, o que atrai o bem ou o mal para a nossa vida é nós mesmos. De acordo com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com o nosso coração, com o que nós deixamos entrar dentro do nosso coração, com o que nós estamos invocando, com o que nós estamos atraindo. Então, o que define o que está agindo em nossa vida, se é bom ou se é ruim, na verdade, quem está sendo responsável ali nessa circunstância, nesse momento, nesse fato em nossas vidas, somos nós mesmos. Quem é responsável. Porque tanto o bem quanto o mal precisa de legalidade para atuar na nossa vida. Tanto Deus quanto os demônios. É nós que damos a legalidade, pro bem ou pro mal. E eu digo uma coisa aqui, que nós não podemos, na verdade, não compensa nós atrairmos, na verdade, no final, não compensa nós atrairmos nada que é mal para nossas vidas. Não compensa. Não compensa. No final, não compensa. Não compensa. Porque é assim, o que acontece? Muitas das vezes existem muitas pessoas que são cegas. São cegas. As pessoas são cegas. Existem muitas pessoas que são cegas. Tanto espiritualmente, muito mais espiritualmente e fisicamente. São cegas. São cegas, não enxergam, não têm noção. Aí cabra entrando, cabra abrindo a porta. Cabra dando legalidade pro que é mal, pro que é ruim, entrar e trabalhar. Entendeu? Então é isso. Então é em conjunto. Você tem que crer e você tem que ser batizado nas águas. As duas coisas. Não pode ser uma coisa só e a outra não. Entendeu? Então é isso que eu quero estar deixando aqui neste exato momento. E desde já eu agradeço a todos. Agradeço a Deus pela tua vida. E um dia abençoado para todos nós, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela tua vida. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém. E eu vou encerrando aqui, neste momento, podendo voltar a qualquer dia, neste exato momento. E eu te agradeço ao Senhor Jesus por tudo. Amém. Desde já agradeço. Amém. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para tirar aqui.